Oi, pessoal da Sociedade Espírita Renascer, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou do Grupo Espírita André Luiz e trabalho lá no Grupo Espírita André Luiz com a infância e com a juventude. E a tia Jaque me pediu para conversar com vocês hoje sobre o tema reencarnação. Então, o que seria reencarnação? Uma boa dica para todos nós é pegarmos, tentarmos entender a palavra no significado dela, no sentido dela. Podemos usar um dicionário, né? Podemos fazer alguma pesquisa pela internet, né? Ou em outros livros. E aí a gente vai agora conversar um pouquinho sobre essa palavra reencarnação. Reencarnar, ou seja, é a oportunidade que nós temos de termos várias oportunidades da vida no mundo material, com um corpo físico como esse. Por isso que se diz de reencarnar, de carne. É um novo corpo de carne, né? Já que o espírito nosso é o mesmo, que vai passando por essas experiências, né? Então, a reencarnação é esse processo, né? São essas múltiplas oportunidades que nós vamos ter ao longo da nossa evolução espiritual. E qual é o objetivo da reencarnação? Né? Isso é uma coisa que a gente também tem que se perguntar. Antes da gente continuar, a gente vai dar um panorama, mas a gente queria apresentar para vocês onde vocês podem encontrar esse assunto. E a primeira fonte que deve ser para nós, né, material de estudo, são as obras, né, de Allan Kardec. São as obras codificadas por Allan Kardec. Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita. Ele se deu o trabalho, ele ficou envolvido no trabalho de organizar os conhecimentos, os ensinamentos que a espiritualidade superior trouxe para nós por meio dos médiuns, né? E a gente vai encontrar esse assunto, primeiramente, no Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 grandes partes, né? E esse assunto vai estar na segunda parte, no capítulo 4, que se intitula Da Pluralidade das Existências. Tá? Também, além, né, desse capítulo que é dedicado exclusivamente à reencarnação, e além do capítulo 4, da parte segunda, nós vamos ter também o capítulo 5, também da parte segunda, que se intitula Considerações sobre a Pluralidade das Existências, que é um capítulo em que Kardec ele discorre, né? Ele vai escrever sobre, né, a pluralidade das existências. Então, é ele mesmo, Kardec, escrevendo conclusões, observações, expondo pontos, né, de vista, argumentos, né, sobre a reencarnação. Tá? É muito interessante. E uma outra fonte para a gente é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é todo dedicado às reflexões, né, sobre a reencarnação. O capítulo se intitula Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vocês sabem de onde vem esse título? É de uma passagem de Jesus. Jesus, quando conversa com um fariseu, com um doutor da lei, fariseu, que estava interessado em saber mais a respeito do reino dos céus. O nome dele era Nicodemos. Então, foi um diálogo entre Jesus e Nicodemos que deu origem a esse ensinamento. Mas, para
para nós ficarmos com algumas coisas para a gente pensar, uma primeira reflexão que a gente propõe é: qual é o objetivo da reencarnação? Né? E isso a gente vai encontrar aqui, né? no livro dos Espíritos. Pergunta 167. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Vamos ver o que os Espíritos respondem. É bem curtinho, é bem interessante. Expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Ou seja, a oportunidade da reencarnação serve para nós melhorarmos e resgatarmos dívidas que contraímos ao longo dos nossos equívocos cometidos em encarnações passadas. Então, o objetivo é sempre progredir, se aprimorar, né? E eu também queria deixar, né, como comentário final, a leitura aqui da pergunta 171, né, do Livro dos Espíritos. Em que se funda o dogma da reencarnação? Em que se fundam os conceitos, as crenças, as ideias da reencarnação? E a resposta, eu vou só ler o iniciozinho. Na justiça de Deus e na revelação. E aí eu queria propor para vocês pensarem sobre a justiça de Deus. O que é essa justiça de Deus? E como dica, eu vou deixar essa questão aberta para vocês discutirem entre vocês, né, no encontro de vocês. Quando a gente vai ver, já que a gente comentou, né, no Livro dos Espíritos, que ele é dividido em 4 partes, a gente vai ver que a terceira parte do Livro dos Espíritos, ela se intitula Das Leis Morais. E aí vai haver várias leis sobre as quais, que na verdade são regras de como devemos nos comportar, de como devemos proceder. São regras de como devemos proceder na nossa relação com nós mesmos, na nossa relação com o outro e na nossa relação com Deus. Então a gente tem a lei de adoração, que é uma lei moral, que é justamente, né, como nós nos relacionamos com Deus, quando elevamos o pensamento a Deus. Nós temos a lei do trabalho, nós temos a lei de sociedade, de igualdade, de liberdade. Cada lei dessas que eu estou mencionando, ela é um capítulo dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, que se intitula, repetindo, Das Leis Morais. Entretanto, eu vou deixar essa pergunta no ar para vocês. Quando os espíritos tratam da justiça, a justiça vem acompanhada de 2 outros elementos. E isso é um dos capítulos da parte terceira do Livro dos Espíritos. Isso é uma coisa interessante. Que a justiça não é tratada isoladamente. Ela vem associada a 2 outras expressões, a 2 outras palavras. Então, eu vou deixar esse questionamento no ar. E se vocês tiverem a curiosidade, pesquisem no Livro dos Espíritos. Se vocês não tiverem o Livro dos Espíritos de maneira física, podem procurar que existem versões PDF do Livro dos Espíritos, né, na internet. Tá bom? Então, pessoal, continuem frequentando a juventude, que vocês possam sempre pensar, né, sobre essas questões que são tão importantes para a nossa vida, né, desde o momento em que a gente reencarna, né, já que a gente está falando de reencarnação. Então, são questões sobre as quais todos nós temos de pensar para sermos melhores, para sermos mais tolerantes, mais solidários dentro da nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos e até mesmo com aqueles de quem não gostamos muito. Tá bom, pessoal? Prazer em conhecer vocês. Prazer, Tia Jaque, em conhecer você. E espero que a gente tenha outras oportunidades, não só por meio do vídeo, mas em outras oportunidades que a gente possa realmente nos conhecer, seja, né,
no Zoom, né, ou em outra ferramenta, ou seja até presencialmente, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Hoje nós vamos responder algumas questões que foram enviadas pelo público. Participe você também, enviando sua pergunta para faleconosco@tvmundomaior.com.br. André, o Diego Henrique de São Paulo quer saber se quando nós desencarnamos, há algum tempo em que devemos ficar sem reencarnar e se pode existir alguma restrição para que voltemos. Não há uma regra, né? As obras espíritas, especialmente aquelas do Pentateuco kardeciano, dizem que o processo reencarnatório pode iniciar segundos após a desencarnação, como milênios após a desencarnação. Para cada caso, há um caso. A espiritualidade é extremamente preparada e estuda caso a caso as necessidades, a coletividade em volta da nova encarnação, porque na vida em sociedade nós reencarnamos filhos de alguém, casaremos com alguém, provavelmente, né? Provavelmente teremos filhos, ou teremos uma ou outra profissão em um ou outro estado, cidade ou país. Ou seja, cada caso é estudado com carinho. A outra dúvida do Diego é se fica a critério do próprio espírito planejar a próxima encarnação. Depende da maturidade do espírito. Nós não vamos pedir a uma criança de 5 anos que possa desenhar todo o seu futuro. Olha, eu vou estudar em tal colégio, depois vou fazer um cursinho, vou prestar vestibular para tal curso, vou me casar aos tantos anos. Ela pode até fazer isso, falar isso brincando, mas ela não tem maturidade para poder desenhar o seu futuro, planejar o seu futuro aos 5 anos de idade. Agora, um indivíduo adulto, ele já tem condições de planejar melhor o seu futuro. Assim é na espiritualidade. Aqueles nossos irmãos e irmãs que se encontram na espiritualidade planejando o seu reencarne, se forem imaturos, extremamente infantis ainda nas suas consciências, muito provavelmente não participarão do seu planejamento reencarnatório. Aqueles indivíduos que já têm maturidade espiritual, que já têm condições de escolher provas e expiações mais acertadas para a sua evolução, terão condições ao lado das entidades engenheiros da espiritualidade responsáveis pela reencarnação, tão bem narrados pelo Espírito André Luiz através da santa mediunidade do apóstolo Francisco Xavier, apóstolo da mediunidade, nos traz o trabalho importante que é feito no Ministério da Reencarnação. Estes espíritos mais maduros terão condições de fazer melhores escolhas. Lembrando que melhores escolhas na espiritualidade, muitas vezes, é bem diferente da nossa análise do que é melhor na Terra. Ou seja, uma pessoa pode escolher nascer doente em um país extremamente pobre e nós podemos olhar esta criatura e dizer, coitadinha, mas ela fez essa escolha porque sabe que assim tem melhores condições de ascender na intelectualidade e na espiritualidade. Ao passo que nós podemos ver uma criatura que acabou de encarnar em um berço esplêndido, numa família muito rica, e podemos dizer, este é um sortudo, mas, a bem da verdade, muitas vezes é uma criatura que vai enfrentar muito mais dificuldade de ascender a tempos melhores. Muito obrigada pelas suas explicações, André. Nós que agradecemos. E você que está nos assistindo, o que achou deste assunto? Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!